Olá, olá, olá. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Isso. Olá. Vou chamar você. Convidar. Ok, vamos lá convidar. Wesley tem que aceitar a minha solicitação aí. Ai, aí. O Instagram Oi, está avisando os seguidores. Então, vamos aguardar um pouquinho. Ah, olha lá, entrou a com Red. Entrou uma pessoa. Nico no. Olha, eu vou aceitando aqui, fazendo uns tchauzinhos, né, uns oizinhos. Você conhece as pessoas que estão entrando aí? eu não tô vendo, na verdade. Ah, você não vê. Ah, tá bom. Eu vejo aqui. Nick Umoniri. Ele é meu marido. Ah, Nick! Ah. Bertus e Domingos, que eu não sei. Se conhece? Meu primo. Tati, Tati, São meus Guzmão. amigos. Ai, que beleza! Que bom! Por enquanto, vamos esperando, então, mais pessoas entrarem. Renan, Renan P. Fu. Conhece? Meu amigo. Meu Deus do céu, olha só, hein? Ai, gente, muito prazer, viu? Que legal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. E aí, já já vamos começar, né, Wesley? Sim. E aí, aqui tá um frio, tá um friozinho. Aqui esfriou também um pouco. É. Ah, agora Esfriou um ficou pouquinho. melhor, hein? Agora tá parecendo mais você. Tudo bem. Então, aqui deu uma esfriadinha, né? E mas nada que um bom casaco não resolva, né? É, aqui também. Tava bem sol, mas agora deu uma leve esfriada. É, deixa eu pedir para avisar lá no grupo que a gente está ao vivo. E Laís Pires Silva, conhece? Sim, é uma grande amiga minha. Ah, mas já já começa a entrar lá, olha lá, ela mandando os coraçõezinhos, ai que legal. Deixa eu só pedir para avisarem lá no grupo, porque assim, várias pessoas aí que falaram que queriam assistir, né? Mas esse horário também o pessoal tá, ou está trabalhando, né? Aqui em São Paulo, né? Sim, Ou estão sim. trabalhando, ou estão. Wilmelt Feld, conhece? Conheço alguns Sebastiane reels. TV. Hã? Conhece o quê? Conheço alguns reels, eu não, Tá, não, não lembro sobre esse sobrenome exato. tá. Já pedi aí para avisarem, né? Olha lá, Bia. Bia entrou, que legal, seja bem-vinda. Vamos esperar mais uns minutinhos, Wesley, para a gente começar? Claro, fica à vontade. É, fica aí, pelo menos. Xingo Monster. Conhece? Sim, ele é um dos meus melhores amigos. Ah, que bom. Ele é meu amigo auditor. Hum, Jaqueline Cândido.
Sejam bem-vindos, bem-vinda. Jaqueline, você conhece também? Conheço. Oh, olha só, hein? Puxa vida, os amigos vêm prestigiar. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eles falam português? Sim. Passei para ver. Ele passa vergonha. Não, não vai passar vergonha, não. Vai ser ótimo. Felipe, Vitor. Muito bem. Bom, Wesley, vamos começando. Aí tá frio aí, né? Tá frio. O Will Melt tá onde? Felipe. Tá, legal. O Will Melt tá aqui em São Paulo? Ou tá aí? Ah, Aí? Ok. eu não consigo ver a imagem. Ah, tá. Bom, então, Will, me responde você está aqui em São Paulo, Suzy, Suzy K. Lima entrou, ah, tá, Patrícia, avisa lá no Telegram para o pessoal que a gente está aqui e lá no grupo, né, nos grupos de WhatsApp também. Bom, daqui a pouco o pessoal entra, porque estava todo mundo achando que ia ser bem legal, né, e vai ser bem legal. Bom, sabe essa camiseta aqui, né? Eu uso ela porque ela é o símbolo, né, é o logo da Angela Gardinali, né? Sou de Minas Gerais, MG, então é daqui, né, do Brasil. Conhece? Sabe quem é? Eu, Will de Minas Gerais, eu preciso ver. Ah, Eu não consigo. ou então pode ser que seja o pessoal que entrou agora, porque tem um grupo, né, que a gente fez de. Oh, você tem que entrar de novo. Wesley, caiu a conexão. Vamos esperar ele voltar. Deixa eu chamar ele novamente. Sim, sim. Pronto, já chamei. Deve ter acontecido alguma coisa. Ah, voltou. Oh, eu tentei ver quem era, mas Ah, tá. Ficou em algum lugar. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? Vamos falando e aí o pessoal entra, né? Então, vamos lá, Wesley. Wesley, o nome não precisa dizer, né? E a idade. E, na verdade, assim, me falar o país, né, de onde você está e a cidade de onde você está falando, para a gente poder dar continuidade aí. tá. Eu sou Wesley, eu tenho 28 anos e eu moro aqui na Irlanda, em Dublin, especificamente, vai fazer 4 anos, mas eu sou de Nossa, São Paulo, da capital mesmo. nossa, Wesley, 4 anos já? Passa Passa, rápido o tempo. passa muito rápido. Muito bem. E aí, é assim. Bom, você me conheceu. Eu vou dar uma introdução e aí depois eu vou te fazer perguntas, né? Então é Tá. assim. Você veio até mim para participar de um programa que é um programa que eu trabalho com orientação profissional, consultoria de carreira. Na época, você veio num programa chamado Repensando a Escolha de Carreira, né? Então, estava aí nesse período de um repensar. Mas eu queria que você falasse para as pessoas, né? Porque nem todo mundo sabe, como você me conheceu, como você chegou até mim. Tá, então eu fazia parte da ESEC, que é uma das, na verdade é a maior organização estudantil do mundo, né, conhecida pela Unesco. E, enfim, dentro da ESEC, isso foi em 2015, acredito eu, que eu conversava com o Pedro, que era de outra universidade da ESEC na USP, eu fazia parte da ESEC no INSPER, e o Pedro, eu tinha um projeto, na verdade, uma página no Facebook era um pouco sobre carreira também. Ele falou: olha, por que você não conversa com a Ângela? A Ângela é coach aqui, ela trabalha com o nosso escritório. E ela
enfim, desempenhou um trabalho voltado realmente para essa questões de carreira e etc. Acho que seria legal de você conversar com ela. E aí foi quando eu resolvi te contatar e a gente foi conversando, a gente morava perto, relativamente perto, na zona norte de É, São Paulo. E aí a gente foi conversando e se conhecendo e aproveitou que também acabei fazendo parte do seu programa de para pensar sobre a minha própria carreira. exatamente. Então, para quem não conhece, a IESEC é realmente essa é a maior organização estudantil do mundo e ela tem uma missão de promover, vamos falar um pouco da IESEC, de promover a paz, né? Desenvolver liderança, jovens, mas principalmente essa questão de promover intercâmbio, que é uma forma das pessoas, né, dos jovens, conhecerem outras culturas e aí criar mais empatia e assim eles entendem que colaboram para promover a paz, né? E foi um período muito legal, muito bacana. E aí o Wesley veio, você tinha feito na verdade, você já estava formado, né? E você tinha feito um programa de desenvolvimento que também te possibilitava atuar, né? Só que na época mexeu um pouco com você por conta de que se você fosse entrar nisso, você mudaria muito da sua carreira, né? Mudaria radicalmente. E, na verdade, isso que aconteceu com você acontece com várias pessoas, né? Porque o repensar da carreira é alguma coisa que as pessoas acham que só vai acontecer quando está lá no ensino médio e ela vai ter que enfrentar aí a primeira grande escolha, mas para mim, que trabalho com essa parte de consultoria de carreira, de mentoria de carreira, na verdade, o tempo todo a pessoa ela é colocada em situações que faz com que ela se questione a respeito das escolhas que ela fez até ali, né? E aí, então, você veio e fizemos um trabalho bem legal, né? O programa Repensar aí para você foi bem bacana. Na época você tinha um norteador muito forte e acabou que definimos um projeto profissional, né? E dali para Sim. frente, então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque tudo se desenrolou e aí você foi estudar fora. Então, fala um pouquinho para mim, tá aí, do que aconteceu de lá para cá. Sim, bom, eu basicamente eu me formei em contabilidade na FECAP, uma das faculdades bem renomeadas aí no Brasil, no setor contábil, e assim que eu acabei a faculdade, eu não tinha me encontrado bem sobre se era realmente aquilo que eu queria fazer. E aí, nessa questão de dúvida, de questões de dúvida profissional, eu comecei em 2015 a trabalhar com ONGs, que era mais associado com a ESEC, que era aquilo que eu fazia. E aí, então, eu encontrei um pouco dessa parte que eu tinha, né, eu preciso, eu gosto de números, eu gosto da parte de contabilidade e eu era bom nas matérias, né, eu desempenhei bem um bom papel na faculdade, é, mas ainda não tinha encontrado aquela coisa que me guiava em relação ao meu propósito, fazer aquela coisa que seja mais do que números em si. E aí foi quando a gente, nas nossas conversas, eu já estava começando a engatilhar ali com escritórios ONGs, né? E aí a gente é, pensou nisso com uma possibilidade naquele momento de continuar trabalhando, talvez focar mais nas ONGs e associar a contabilidade com algo que enraizava dentro de mim, dessa questão de trabalhar com propósito e etc. E hoje, o meu escritório, né, de contabilidade no Brasil, ele tem mais ou menos umas 30 ONGs, e ele continua crescendo. Claro que agora, morando fora, eu não fico mais trabalhando full time no Brasil, mas tem outras pessoas que cuidam desse escritório. E foi onde eu me encontrei mais, assim, hoje eu
sou feliz, de que eu vejo os meus clientes satisfeitos. Eu adoro conversar com eles sobre planejamento financeiro, sobre gestão de ONGs. Então, por mais que eu não goste da parte tão burocrática da contabilidade, eu me encontrei mais nessa parte de gestão financeira, para organizações estudantis, que foi o que me fez feliz. E não só organizações estudantis, mas ONGs em geral. Na verdade, a gente tem outras organizações também que não são necessariamente associações Entendi. estudantis. É que, na verdade, o que que acontece? A faculdade, né, a graduação, ela te dá bem uma formação básica, né? E dependendo, porque assim, em algumas você consegue aprofundar um pouco mais, você consegue fazer estágios. Então, você começa a ver a aplicabilidade daquele estudo, daquilo que você está aprendendo na prática. Então, quando a pessoa consegue fazer isso, quando ela consegue é, ver a teoria, né? Como ela se processa na prática, então ela experimenta, e pela experimentação ela consegue começar a entender quais são os direcionadores dela. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas é muito diferente do que ela está ali no dia a dia. E as pessoas também têm uma visão da contabilidade como uma coisa muito, com procedimentos muito definidos, né? Com processo muito engessado. Então, eu acho que isso acaba assustando um pouco a pessoa quando ela assim, se depara com essa realidade. Mas existem atuações diferentes dentro da contabilidade e que é o que acabou ficando claro para você, né? Porque o que você faz é um trabalho de educação também, né? Sim. Quando você trabalha a questão financeira, quando você ajuda a ONG a compreender aí como é que ela... Na verdade, acho que você pode falar até melhor do que eu nisso, né? Mas existe um Sim. trabalho educativo aí, né? O que que você acha? Sim, tem essa parte de treinamento, que é uma parte que eu gosto muito, sempre gostei. E eu gosto, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu faço treinamento com meus clientes. Então, assim, aquelas características de profissões que eu gostaria de ter, eu consegui encontrar mesmo na contabilidade, que, como você falou, tem essa parte mais de leis, de tributos, a parte mais burocrática, engessada, com processos bem definidos, mas não é porque você escolhe uma profissão que você tem na verdade, essa profissão ela vai te abrir tantos leques que não necessariamente precisa, na verdade, você vai precisar achar o, dentro desse leque de profissões o que te faz feliz. Então, Exatamente. acho que esse foi a É parte isso aí. legal. É isso aí. E é exatamente o que acontece, por exemplo, quando os jovens, né, que já terminaram a graduação e eles me procuram. Por exemplo, você quer ver um exemplo? A arquitetura. A arquitetura também dá um leque de possibilidades de trabalho, né? E quando o jovem me procura, depois que ele fez a universidade, geralmente é para definir a área de atuação, que muitas vezes não ficou muito claro. E é uma outra decisão também, por isso que eu disse que carreira é um contínuo, né? A pessoa, ela ingressa na carreira, ela coloca o pé na estrada da carreira quando ela escolhe pela primeira vez a profissão, que é lá no ensino médio. Mas depois daquela decisão, daquela escolha, virão outras, né? Por quê? Porque também é muito dinâmico. Carreira é algo dinâmico, é como se fosse um organismo vivo, né? E à medida em que a gente vai trilhando esse caminho, a gente vai se deparando com novas decisões, né? E é isso, é bem isso. Cada um tem um perfil e cada um se identifica com um determinado tipo de trabalho, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode ter uma visão da contabilidade, por isso que eu acho bem legal você falar essa parte, que eu gosto de desafiar um pouco o padrão, né? Que é o padrão nossa, contabilidade é uma coisa chata, né? É muito cheio de regras, você tem que decorar muita coisa, você tem que estar atento a muitas coisas.
Tudo bem, tem isso, mas você não vai trabalhar só sobre isso, vou fazendo balancete, né? Vendo Uhum. despesa e receita. Não, não é isso. Ela te dá uma possibilidade de trabalhar num âmbito bem maior, não é isso? Sim, sim, verdade, com certeza. E muitas profissões, não só a de contabilidade, elas acabam englobando outras coisas também, né? É, enfim, a própria psicologia, que você pode trabalhar com RH, você pode trabalhar é, em clínica, em hospital, em um milhão de coisas. Na contabilidade é a mesma coisa, tem a controladoria, tem o fiscal, tem a parte de planejamento financeiro, tem a parte de treinamento, tem a parte de tecnologia, para a parte de contabilidade também. Então, tem muita coisa que dá para você fazer dentro daquela profissão. Então, quando a gente está lá no ensino médio, a gente, para onde eu quero ir? Aí você começa um caminho. Mas depois, quando você acaba a faculdade, vem uma outra crise, que vem aquela, tá, e agora? Eu sei esse caminho, mas desse caminho abriu tantos outros caminhos, qual é o caminho que eu vou seguir? E aí, cada Sim, fase da nossa carreira, a gente vai tendo novas insights e nossa mente vai se abrindo para o mundo de maneiras diferentes. é isso mesmo. Então, e é assim, e geralmente a pessoa buscar, por exemplo, que é o que acontece, né? Às vezes as pessoas não querem, muitas vezes, buscar um apoio, uma mentoria, mas isso faz a pessoa cortar muito caminho, né? Faz Sim, ela ir mais diretamente ao ponto, né? Mas sim, é com isso aí. certeza. Então, existem aí alguns estigmas que são colocados, né? Em tudo existe, né? O estigma do trabalho, o estigma das profissões, mas o importante é a pessoa esmiuçar, né? Ela buscar sempre mais informação antes de tomar uma decisão muito radical em termos, por exemplo, de abandonar um curso superior, né? É preciso repensar. Lá na USP, eu atendi vários, né? E, por exemplo, bom, fazer um vestibular para a USP já é bem puxado. Agora, eu atendi pessoas lá que, por exemplo, estudaram na Poli, várias engenharias, e aí tinham pessoas que, quando chegavam no final do curso, não, olha, isso não é para mim, ou estavam na metade do curso, olha, isso não é para mim. E eu ajudei essas pessoas a entenderem, peraí, não é bem assim, né? Existe possibilidade de trabalhar. A pessoa só precisa ganhar autoconhecimento, que é 80% das informações que a pessoa precisa ter para acertar numa escolha profissional, né? Mas que Verdade. legal. E aí, então, como é que aconteceu o teu estudar fora do país, né? Sim. Como foi? Bom, eu acho que eu sempre tive esse sonho dentro de mim. Eu queria muito aprender inglês, na verdade. A primeira vez que fui para o exterior foi em 2013. E eu juntei Deu uma dinheiro falhadinha. e consegui ir Para para os mim deu uma Estados Unidos. falhadinha. Tá me ouvindo? Que meu celular, tô ouvindo. É, É, então, tá, voltando, eu sempre tive esse sonho dentro de mim de morar, 2013. de fazer o intercâmbio, na verdade, não de morar fora necessariamente. 2013 eu juntei dinheiro no meu primeiro emprego, e eu consegui ir para os Estados Unidos por um mês e meio. E eu comecei aquela vontadezinha de aprender inglês, ela se desenvolveu mais ali, onde eu não conseguia me comunicar com as pessoas em um outro lugar e de ver o mundo completamente diferente do Brasil e ter a oportunidade de estar ali e meio frustrado de não estar podendo falar com as pessoas, conhecer gente nova. Então eu voltei para o Brasil, né? Na verdade fui lá para estudar inglês, mas acabei sendo mais turista do que tudo, porque com um mês, É. acredite, você não vai sair falando inglês. É, E aí, enfim, fui bastante turista lá, voltei para o Brasil, mas com vontade de estudar inglês, comecei a fazer meus cursos aos finais de semana, né? Porque eu fazia faculdade, trabalhava, então era bastante difícil a minha rotina. Mas, enfim.
Em 2015, quando eu estava na ESEC, novamente, aqueles intercambistas o tempo todo ali que eu tinha contato e eu tive que ir de novo, tá me saindo da minha zona de conforto, tentar aprender a língua, tipo, até aquele estágio eu já conseguia me comunicar um pouco, não tão bem, mas conseguia me comunicar já no nível intermediário, pelo menos tinha uma conversa. É, e aí, antes, na verdade, de entrar na ESEC, eu tinha juntado dinheiro já que era para eu fazer meu intercâmbio na Irlanda. Oh, Mas eu adiei o meu plano porque eu ainda achava que a ESEC era o que eu precisava viver naquele momento. E aí, sim. depois que vivi o sonho da ESEC, depois que eu consegui me encontrar na contabilidade no Brasil, já estava uns 3 anos já com escritório. Aí veio aquela vontade de novo. Eu falei, olha, agora já sei, já a ESEC já foi um escritório que era a questão de carreira, eu tinha conseguido já um salário bom, assim, Legal. Uhum. um salário Porque, legal e inclusive, a gente tinha projetado um salário para você, né? É até sim, quantidades de quantas ONGs que você teria que ter para chegar no teu patamar, né? Que sim. legal. Então, eu já estava no estágio de que eu já tinha concluído aquilo. Qual que é o meu próximo desafio? Aí eu falei, nossa, mãe, sabe aquele sonho que eu tinha de fazer intercâmbio? Ele voltou. E Hum. aí eu fiquei pensando, para onde que eu vou, né? E aí as principais opções para brasileiros morar fora do Brasil normalmente são os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e a Irlanda. O Reino Unido também, né? Mas assim, Reino Unido e Estados Unidos você não pode trabalhar e estudar. Os outros 4 países você pode. Na minha opinião, né, no que me fez decidir Irlanda, que foi basicamente que a Austrália e a Nova Zelândia elas são muito longe. Eu adoro lá que é quente, o clima é parecido com o do Brasil, mas são 30 horas de voo. Eu ouvi dizer que pelo Chile dá para um pouquinho menos, mas mesmo assim ainda é bastante longe. Esses dois países para mim, né, no caso. Eu falei, não estava querendo ir para lá tanto. E também os custos da Austrália também são um pouquinho mais altos, a imigração é um pouquinho mais exigente em relação à quantidade de dinheiro que você entra no país, etc. Então, a Irlanda e o Canadá eram as minhas opções, mas eu tinha alguns amigos aqui na Europa, já tinha feito alguns amigos aqui, alguns do Brasil que estavam aqui, outros que eu tinha feito daqui mesmo. E eu falei, não, se eu indo para a Europa, eu vou poder conhecer outros países, vou estar um pouco mais perto dos meus amigos, enquanto no Canadá eu não conhecia ninguém. Acho que só uma pessoa, na verdade, que eu acho que até você conhece, que é o Felipe Veras. Sim. Ele estava, que ele era da ESEC também. Enfim, ele era o único que eu conhecia, mas aí, enfim, acabei decidindo vir para Irlanda, mas foi por isso. Eu não sabia muito sobre Irlanda, não sabia se era frio, calor, as coisas que aconteciam. Eu só sabia que eu queria aprender inglês e que ia ser num país diferente. E aí eu vim. Ah, é. Wesley, Ellen Soares B tá falando lindo. Ela é minha prima. Vou pegar meu carregador aqui. É, tá falando lindo. Entendi. Aí você Obrigado, resolveu Ellen. ir, então. Aí você resolveu ir para Irlanda, para Ireland. E aí? E aí? Isso aí. Aí chegando aqui, eu descobri que a Irlanda é bastante frio, que chove bastante. Eu não achava que isso seria um problema para mim. Eu sempre reclamava do sol no Brasil, que achava que era muito quente. Mas depois que eu vim para cá, agora eu amo o sol de um jeito muito diferente. Eu aprendi a dar valor ao sol, e aprendi muitas outras coisas, né? Assim, a Irlanda, por mais que ela aqui faça parte do Ocidente, eu só preciso colocar meu carregador aqui que vai descarregar. Um Tá. minutinho. Ok. Bom, por mais que a Irlanda seja enfim, seja um país aqui que a cultura não foi um choque tão grande que a parte cultural deles, eles são bem amigáveis, faladores, eles, enfim, assim, você pede informação na rua,
a pessoa pode te levar até o lugar. Aqui tem um Nossa, mix, em Dublin especificamente, tem um mix de cidade grande com cidade pequena. Então tem várias hum, coisas de cidade grande em relação a grandes empresas de tecnologia que tem aqui, que depois dá para falar um pouquinho mais sobre isso sim, também. sim. Vamos falar. Mas também tem um pouco de cidade pequena, que é essa questão da educação. As pessoas pedem desculpa, às vezes você esbarra a pessoa na rua, a pessoa, na verdade, foi culpa, nem foi culpa dela, mas ela vai pedir desculpa para você. I'm sorry por estar fazendo aquilo. Então, eu gostei muito do povo irlandês, não senti tanta dificuldade em relação a isso, e a Irlanda também, por ser um país que, novamente, tem essas empresas de tecnologia, tem gente de todo lugar aqui. Então, a, Uhum, a uhum. diversidade cultural aqui é grande. Tem várias coisas legais, na verdade, em relação à Irlanda, mas para mim o tempo foi uma dificuldade muito grande. Nos primeiros 2 anos, pelo menos, até hoje, na verdade, eu vou pro Brasil aqui quando tá muito inverno, eu vou pro Brasil no verão, porque são 9 meses de frio, e uns 3 meses de calor. Mas não é 3 meses de calor, por exemplo, hoje é verão, mas tá friozinho. Mas é um Uhum. friozinho que eu posso usar a minha camiseta, não é aquele friozinho que eu preciso usar um monte de blusas. Então, mas enfim, não é um verão que nem no Brasil, mas é um verão, né? Verão. Tá certo. Bom, e aí então você decidiu e você foi fazer um mestrado, né? Sim, então quando eu cheguei aqui era só para eu aprender inglês, né? Mas eu me apaixonei, desculpe, eu encontrei, 2 meses depois que eu estava aqui, eu encontrei o meu parceiro e aí eu decidi ficar para aprimorar mais meu inglês por mais 8 meses. E depois, que aqui na Irlanda é assim, para quando você vem para estudar inglês, você vem para ficar por 8 meses, 6 meses de curso de inglês, 2 meses você fica só trabalhando. Você pode trabalhar e estudar. Então você estuda 15 horas, trabalha 20 horas na semana. Então, enfim, eu vim com esse intuito. É legal que você trabalhe com serviços gerais mesmo, porque é onde você vai praticar o inglês, no dia a dia Sim, ali com as pessoas. sim. Então foi bem legal. Essa parte acabei renovando meu visto para que a gente tivesse a oportunidade de se conhecer mais. E aí depois eu acabei decidindo. Eu já tinha, na verdade, uma ambição de fazer uma faculdade fora. Não sabia se ia ser bem aqui na Irlanda, sabia que ia ser faculdade fora, mas acabou, né, que juntando o útil com o agradável, né? Já que eu estava aqui com o meu parceiro, a gente acabou decidindo fazer um mestrado, eu fazer um mestrado aqui fora. E foi, enfim, motivo de bastante orgulho para mim, para minha família, de que eu fui uma das primeiras pessoas da minha família, na verdade, a se graduar, uma das primeiras a fazer um mestrado, primeiras a morar fora. Acho que, na verdade, eu sou a Oh, única da minha família que mora fora. Então, foi bastante prazeroso. Foi difícil, bastante difícil o mestrado, mas foi bastante prazeroso no final. então, tem uma história sua aí, né, a respeito disso. Você quer comentar aquilo que você falou lá no LinkedIn sobre No essa meu questão? LinkedIn. É, Sim, porque é assim, né? Às vezes as pessoas acham que elas não têm direito ou que elas não podem aspirar, né, determinadas coisas, porque aquilo não é para elas. E eu costumo falar, eu tenho feito lives falando de mudança de mindset, né? E que todo sonho ele começa, primeiro que todas as construções elas começaram num único lugar. E todo sonho também começa, né? Todas as realizações elas começam num único lugar, que é na nossa mente. Então a gente precisa primeiro conceber. E eu acho que seria legal você falar daquele pedaço lá da sua vida, que eu acho que é bem bacana. sim. Então, meu pai, basicamente, ele é nascido em Pernambuco e foi para São Paulo com 18 anos. É, também ele perdeu os pais dele muito cedo e cuidava dos irmãos dele, então ele teve uma vida bastante difícil.
E ele não acreditava tanto em sonhos, ou educação, porque ele estudou até a quarta série, teve uma vida completamente diferente, né? E, enfim, das últimas conversas que a gente teve, ele foi até uma briga, assim, briguinha, de que eu falei para ele que eu queria fazer uma faculdade, mas que não queria fazer uma faculdade qualquer. Eu queria que fosse a melhor faculdade que eu pudesse fazer de contabilidade, né? Que foi a FECAP que escolhi. E meu pai, muito desacreditado, ele falava: Ah, é legal sonhar, mas nem todos os seus sonhos eles vão se realizar, né? E eu muito com aquilo na cabeça, pai, obrigado, acho que você fez muito por mim até aqui, mas agora é o meu momento de eu também construir a minha história e de eu começar a trabalhar. Eu vou trabalhar durante o dia, eu vou pagar minha faculdade à noite, eu vou conseguir fazer isso. É, e não se preocupe. Muito obrigado, né? Muito obrigado por tudo, por todo o suporte até aqui, mas agora eu acho que eu consigo me seguir não seguir sozinho, mas Fazer consigo por mim, me né? esforçar, fazer Conquistar. por mim. É. Sim. E ele ficou muito chateado comigo, porque ele sentiu como se eu não tivesse é, querendo a ajuda dele, né? Mas eu falei, não, não é Hum, isso, né? Era que eu queria realmente seguir o meu sonho, o meu caminho, que era realmente fazer uma faculdade que eu quisesse fazer. E eu fiz, né, a faculdade que eu queria fazer, foi bastante difícil, trabalhar e estudar não é fácil, mas com o dinheiro que eu consegui juntar, foi o dinheiro que eu consegui depois tá conseguindo um tempo para conseguir montar o meu escritório. E aí depois que eu consegui dinheiro para juntar do meu escritório, é. com o dinheiro do escritório que eu juntei também por um tempo, foi quando eu consegui fazer intercâmbio para vir para cá. E aí trabalhando aqui, trabalhando no Brasil, foi quando eu fui juntando dinheiro para conseguir pagar o meu mestrado. E aí agora eu estou trabalhando numa empresa aqui na Accenture, na Irlanda. E agora eu recebi o primeiro salário, inclusive. Então, Ah. novamente, mais um ciclo se iniciando. Eu não vou dizer que o caminho é fácil, mas uma frase que eu costumava, eu gosto muito é que não importa de onde você veio, mas importa onde você quer chegar. Então, essa frase que eu tenho comigo de que, sim, para nós que não nascemos, né, numa família muito afortunada, as coisas vão ser mais difíceis do que alguém que já tem muito dinheiro à disposição. Mas nada é impossível. Claro que vai custar. Nossa, quantas vezes aqui na Irlanda eu acordo, tipo, no Brasil mesmo, eu acordava às 5 da manhã e eu dormia meia-noite. Vários, por vários anos isso aconteceu, mas há épocas melhores. Agora eu estou numa Sim, época melhor, por exemplo. E, enfim, sim, eu acho que vale a pena o esforço. sim. Esse é o escalar, né? A pessoa que acha que vai chegar lá no topo a jato, né? Bom, vão ter aqueles que vão ter um equipamento mais sofisticado, dependendo da condição que a pessoa tem. Se ela souber aproveitar, porque também tem muita gente que tem condição, mas não consegue aproveitar. Mas eu acho que o importante é a gente trilhar, né, a nossa escalada. E aí eu queria te falar o seguinte: o que que você aprendeu com tudo isso, né? Porque aquela fala que você teve com o seu pai, que num primeiro momento parecia até um desafio, né? Ou para ele, talvez, de repente, ah, nossa, você não está acatando, você está talvez me afrontando. Mas o que que você aprendeu aí com isso, né? Que isso tudo te trouxe até onde você está. O que que você aprendeu? Eu aprendi que às vezes vale a pena seguir os nossos instintos, vale a pena seguir aquilo que a gente realmente sonha e a gente acredita, porque claro que a gente quer sempre trazer orgulho para os nossos pais, mas não necessariamente a perspectiva que eles têm para a nossa vida é a perspectiva que nós precisamos ter para a nossa vida.
Às vezes você tem, às vezes é a mesma, ótimo, às vezes não é, ótimo também. E acho que nos respeitar é uma coisa que a gente aprende com o tempo, mas que é muito importante. Então, é legal ouvir os mais velhos, eles têm muito mais experiência do que a gente. Mas se você tem aquele sonho, não desista daquele sonho, porque ele é só seu. E não há ninguém que vai entender o seu sonho do jeito que você entende o seu sonho. Então, Uhum. eu acho que eu não me arrependo das minhas escolhas, eu acho que eu pelo contrário, sinto orgulho e fico muito feliz pelas escolhas que eu venho fazendo em relação à minha carreira, à minha vida, como e acho que é isso, assim, o meu aprendizado disso é que é isso, de que vale realmente a pena insistir se é aquilo que você realmente quer. Pode demorar, mas né, vai chegar. É isso aí. Agora, se a gente for falar um pouquinho de carreira internacional, né? Tem alguma informação que você acha que seja legal falar para o pessoal, compartilhar aqui com as pessoas, né? Tipo assim, informações que seriam bacanas em relação à carreira internacional para quem quer estudar fora, né? O que que você acha que tem de legal aí que você pode compartilhar? Tá, então em relação à carreira internacional, tem questões de bolsas, né, que eu estava pesquisando. Inclusive, eu pesquisava antes também. Tem muita universidade, tem alguns amigos meus que estão na Espanha, alguns amigos que estão na Austrália, alguns amigos nos Estados Unidos que conseguiram bolsas tanto de programas do Brasil, como o Ciências Sem Fronteira, que agora eu acho que ele, não sei nem se ele existe mais, mas o governo do Brasil, por exemplo, de faculdades como a USP, ele sempre tem incentivos para que você estude fora. Tem uma amiga minha na USP que veio estudar aqui na França por um tempo, com a própria É, universidade bancária. Então, essa é uma eles têm. possibilidade para É, quem quer morar fora, principalmente faculdades públicas, né? Eles bancam, às vezes, para você estar fazendo um curso meio período fora. E a segunda opção é da própria universidade estar financiando seus estudos também, como uma opção. É, e aí você precisa se aplicar, mandar todo o seu histórico acadêmico. Aqui eles valorizam muito a questão de histórico acadêmico, então você tem que ter boas notas, seja na faculdade ou seja no ensino médio, porque é assim que eles vão te avaliar. Algumas faculdades fazem entrevista, tem dissertação, etc. Não dissertação, mas você tem que uma escrever redação. É uma uma redação. redação, escrever algumas coisas. Cada universidade vai ter um jeito de Um fazer isso, critério, é. um critério, mas, enfim, essa questão de pesquisar qual é a universidade que você quer, caso esse seja o caminho, né, de bolsa. Se for que nem eu, que eu paguei a minha faculdade, aí as coisas são um pouco mais fáceis também, comparado à bolsa, né? Mas pelo menos para mim, quando eu fui fazer um mestrado, eu tive que fazer um teste de inglês, então você tem que ter um nível bom de inglês. Lá no IELTS, aqui na Europa, o IELTS ele é bastante utilizado e você precisa ter uma nota superior a 6,5 de média no IELTS. Então ele vai testar a parte de você ouvir falar, de escrever. É um exame, né, acadêmico, então todas as universidades pedem que você tenha esse nível, certo nível de proficiência em inglês. Então, acho que a primeira coisa sobre. Estou pensando em estudar fora, tenha proficiência, pelo menos no inglês ou na língua do país que você vai estar se aplicando. Sim. E aí, enfim, depois o dinheiro é só realmente fazer um planejamento financeiro para que isso aconteça. Mas, enfim, acho que essas são as dicas principais. E tem vários A contatos gente. agora, tem É, redes, nas redes sociais também. Acho que com a internet tudo fica muito fácil também. Tem várias pessoas ficou. no meu LinkedIn que ficam me perguntando: você estudou na Grit, como que é estudar lá e não sei o que. Eles vêm e conversam comigo, eu tenho prazer em responder. E as pessoas normalmente, eu acho que no geral são assim, né, abertas. Se você Sim.
Agora, quiserem uma olhadinha. a gente estava falando um pouco das critical skills, né? Que isso também pode ser um norteador para a pessoa que quer estudar fora, né? Quer falar um Sim. pouquinho sobre isso? Sim, aqui na Irlanda, né? Então, eu já tinha mencionado que ela é uma empresa que, basicamente, as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, várias outras empresas de tecnologia, TikTok está aqui também, eles não pagam imposto, né? Então, eles têm um incentivo fiscal, imposto de renda, eles não pagam aqui. Então, aqui a demanda por profissionais de tecnologia ela é muito alta. E entra como Uhum. uma critical skill, né, que a gente fala. Então, normalmente engenheiros, contador também full qualified, contador que tem qualificação internacional aqui de contador, é, profissionais de tecnologia em geral, eles são muito demandados. E por ele ter essa demanda urgente do país, há algumas facilidades para essas pessoas conseguirem visto mais rápido. Então, Uhum. por exemplo, minha amiga conseguiu um trabalho aqui como engenheira. E aí, Hum. ela tem que ficar nessa empresa por 2 anos, com o visto dela, né? E aí, depois disso, ela ganha o visto, ela pode escolher a empresa que ela quiser trabalhar. Mas por pelo menos esses 2 anos, não é uma obrigação, né? Não é um trabalho escravo que ela tem que ficar 2 anos lá. Ela pode, eventualmente, outra empresa contratá-la, mas aí essa outra empresa vai ter que patrociná-la de Olha, novo e vai ter um olha. prazo. Isso também é possível acontecer, mas eu, Mas, eu digo a regra é essa, de que você tem essa entendi. facilidade para Mas os na profissionais. verdade, isso aí não tem a ver com trabalho escravo, mas tem a ver com o seguinte, com uma questão de reciprocidade. Aqui no Brasil, por Sim, exemplo, a gente tem empresas, né? Eu trabalhei muitos anos, né, em organização e trabalhei onde? Numa divisão de desenvolvimento humano e carreira. E tem programas de subsídio de bolsa, né? Que as empresas elas oferecem. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma graduação ou uma pós-graduação, uma especialização ou um mestrado. A empresa vai subsidiar com bolsa para que a pessoa consiga fazer esse mestrado, ou essa pós, essa especialização. Só que existe um compromisso, aí é um compromisso formal mesmo, que sim, esse colaborador ele vai firmar um compromisso com essa empresa de ficar nessa empresa durante 2 anos, pelo menos. No caso de algumas empresas aqui do Brasil, se ele quiser romper o contrato, ele até pode romper, mas ele vai ter que pagar. de Tipo, é como se ele volta. tivesse que pagar uma multa, né? Ele paga uma multa pelo. Por quê? A empresa ela está investindo no seu desenvolvimento. E é um Sim, investimento, e na verdade, quer dizer, ela está pagando para que você obtenha uma skill, que é uma competência, né? Então, ela está pagando para que você obtenha isso, mas ela quer que você aplique essa competência aprendida na própria empresa, em benefício da própria empresa. Então, isso já acontece. E quando a gente fala de critical skills, são competências críticas, ou seja, aquela mão de obra, né? Ela está deficitária no país. Então, o que, que eles colocam? Eles dão prioridade para que a pessoa faça uma migração dentro daquela especialidade, né? sim. E nada mais E justo do que eles pedirem essa tem um, reciprocidade, né? tem um prazo, sim. É, Porque a empresa acaba pagando pelo visto, o salário tem sim, que ter um mínimo de salário que é mais alto, normalmente, por ser critical skill. Enfim, tem vários critérios, então é realmente uma compensação sim, de você com a empresa. é uma Mas eu só queria dizer que não é porque nós está nessa empresa que necessariamente vai ter que ficar lá, mas sim, seria legal que ficasse, que ficasse, porque facilita a sua é, vida em relação à questão de planejamento de visto e essas coisas da sua estadia sim, no país. Eu sei que no Canadá e na Austrália, agora no Rio que eles saíram da União Europeia, eles estão fazendo um sistema de pontuação também para você migrar mesmo para o país. Então não é só uma empresa te patrocinar. Mas se você tem certas, por exemplo, eu tenho um mestrado, eu falo inglês, eu falo um pouco de espanhol ou português,
por eu ter e certa idade, tem várias coisas que eles classificam como um ponto. Mas eu posso me aplicar para esses pontos naquele país, e aí, se eu atingir certa quantidade de pontos e que eu faça parte do Critical Skill, por exemplo, você vai para aquele país já com visto, já como residente naquele país. E aí não precisa nem de um sponsorship. Então é bem legal checar quais são essas critical skills nos países que você tem intenção de ir. Certo, muito legal isso, né? São oportunidades que são abertas e hoje em dia é legal essa coisa de, né, ir para fora, né, para outros países, ter acesso a novas culturas, porque isso também abre muito do referencial, né, da pessoa. Acho que é muito bacana. Bom, ali na IESEC a gente tinha contato com gente de tudo que era lugar, né? E isso faz com que você melhore, inclusive, a sua capacidade de empatia, né? Não só a empatia emocional, mas a empatia cognitiva, que é a emocional é aquela capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, de sentir, né, o que o outro sente, e a empatia cognitiva é você compreender o estado emocional da outra pessoa. Então, na verdade, quando você vai para fora do país, você tem que aprender, são outros costumes, né? E o que numa cultura é certo, na outra cultura não é, enfim. Então, é muito boa essa experiência, né? Muito bem. E aí, é assim, a gente ia falar um pouco também dos bônus e dos ônus de morar fora, né? Tem alguma coisa que você quer falar sobre isso? Então, eu Tipo, já falei tem que abrir algumas mão? coisas, né? Tem que abrir mão de É, coisas? mas, acho que o que eu poderia adicionar de contra, mas que é um preço que você paga por estar morando fora, as distâncias da sua família, né? Então, aquelas pessoas que são muitíssimo apegadas à família, inclusive eu sou, é um Hum, pouco difícil. Você vê, tipo, você está perdendo o aniversário do seu sobrinho, você está perdendo o aniversário da sua mãe, que às vezes acontece alguma coisa com a sua família e eles estão precisando de você lá, mas você não está lá. Então, eu acho que é uma faca de duas pontas. Ao mesmo tempo, eu acho que eu me aproximei de algumas pessoas mais à distância do que quando eu estava lá, morando junto com eles. Porque quando a gente mora junto, às vezes você não dá tanto valor àquela pessoa por ela estar ali. é, E quando você mora fora, é aquela uma ligação na semana, mas vai ser uma ligação que você realmente vai se importar e vai ouvir e tá falando com aquela pessoa. Então, enfim, acho que essa foi uma mudança, né? E agora, quando eu vou para o Brasil também, eu dou muito valor aos momentos que a gente está junto, o que é legal também. Mas, enfim, bate a saudade de vez em quando, principalmente quando tá muito frio, depressivo, assim, aí você fica, nossa, queria minha mãe aqui, fazer uma comidinha comigo. É, e, enfim, acho que esse é o principal, assim, de contra, e às vezes também aqui na Irlanda tem muito brasileiro, então acho que eu não sinto tanta falta, assim, de não poder falar português, ou de não ter aquela pessoa que eu me identifico mais culturalmente, às vezes a gente não quer estar fora da nossa zona de conforto, a gente quer conforto. E aí, enfim, não acho que tem essa grande dificuldade aqui por ter muitos brasileiros, uma comunidade brasileira muito grande, mas às vezes é difícil, sim. Às vezes eu quero, nossa, não quero ouvir inglês agora. Tipo, eu acabei de ficar o dia inteiro falando inglês, eu quero ouvir um portuguesinho. E aí eu vou assistir Chaves na televisão, aí eu vou ligar para algum amigo, falar com alguma coisa. Então, eu acho que esses são os pontos principais contra, assim, e do tempo, né, que eu falei já, né, aqui eu não gosto muito de como é escuro normalmente a Irlanda, sinto falta do sol. E aí, a favor, também todas as coisas de estar com outra cultura, contatos com culturas diferentes, de você estar realmente fora da sua zona de conforto, você não carrega mais rótulos. Quando você vai para um novo país, você se dá novos rótulos. Você descobre novas coisas sobre você que às vezes você não tinha percebido. Então, essa parte de autoconhecimento, ela, eu acho que
é um dos Acelera. grandes fatores do intercâmbio, porque quando você se vê sozinho em um lugar diferente, completamente fora da sua zona de conforto, você precisa se reinventar. E aí você precisa lembrar quem você é de verdade, porque você sai completamente quebra a sua rotina daquela que normalmente a gente se rotula com a nossa profissão, você faz na sua rotina, essas coisas. Agora, quando você sai completamente disso e não tem mais nenhuma referência sobre quem você era, você se descobre de uma forma diferente. Então, acho que esse é o plus plus de Tambora. Muito bem, muito legal. Bom, e aí, como é carreiras internacionais, né? Como a live é mais para trazer essa possibilidade para as pessoas, né? E as pessoas ouvirem de quem está aí. Então, eu queria que você deixasse aí uma palavrinha para os jovens, né? Os jovens que aspiram a estudar fora do país, né? O que você diria? Bom, eu acho que para estudar fora, como eu falei, eu acho que tudo depende de esforço, não é possível para todo mundo, mas é tudo questão de planejamento. Eu não recomendo que ninguém vá para fora sem que você se planeje antes para ficar passando um perrengue fora. Então é legal estudar bastante sobre o país, assim, não sobre clima, essas coisas você pode se adaptar, mas pelo menos custo de vida naquele país, quando que você realmente vai precisar para estar morando, pelo menos por certo tempo, até você conseguir emprego, se for possível, por exemplo, aqui é possível você trabalhar estudando inglês. Então, mas até você conseguir um trabalho, quanto que você precisa ter de reserva? Isso é uma coisa bastante importante, né, para se pensar antes de vir morar em qualquer lugar que você queira morar. É, e língua também, não para fazer intercâmbio, você pode ir com zero em inglês, eu conheço várias pessoas que se desenvolveram, mas se a sua intenção é realmente conseguir um trabalho, alguma coisa, é, é legal saber inglês, tipo, pelo menos um nível intermediário, um nível de comunicação, não deixa para só saber, eu vou aprender tudo, vai ser tudo novo, vida nova, vou aprender lá. É possível, mas é mais difícil. Eu recomendaria que você comece já a estudar já 1, 2 anos antes, para que pelo menos uma comunicação ela aconteça, porque você não sabe, às vezes precisa ir no médico, acontece alguma coisa. O que aconteceu comigo? Eu tive apendicite aqui no meu segundo mês aqui. Então, ainda Nossa, bem que eu sabia é um mesmo. pouquinho de inglês, mas foi bastante difícil de estar no hospital e eu lembro as minhas amigas, a gente estava lá, não sabia direito o que falar mas enfim, deu tudo certo. Mas eu acho que, enfim, para a questão de planejamento é mais isso, assim, planeje-se antes, converse com pessoas que moram naquele país, tem um monte de vídeo no YouTube, assim, vários canais legais que dá para você assistir, se planejar bem. Acho que essas são as coisas principais, assim. E faz seguro de vida também, tá? Eu lembro que eu fiz seguro médico, não viaje para fora sem um seguro saúde. É muito importante mesmo. Sim, né? Porque está num outro lugar, dá alguma coisa. Não sabe se comunicar? Meu Deus do céu, como é que se vira, né? Eu nunca fiz uma cirurgia na vida. E aí, com 2 meses aqui, eu tive que fazer. Então, Nossa, nunca sabemos. é verdade. Ah, então tá bom, Wesley. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Que você gostaria de aproveita? Que você está falando com o Brasil. Não, eu acho Ai, que é ai. isso, assim, a gente se coloca muita pressão sobre fazer a escolha certa. Eu acho que se conhecer e esse trabalho com a Ângela de autoconhecimento é muito importante. Ah, desculpa. Mas a pressão, às vezes a gente coloca muita pressão em cima das nossas escolhas. E como a gente está conversando com a Ângela, depois eu fiz um programa ali de reinventar, de enxergar as coisas que eu queria realmente da minha vida. Então, tipo, as nossas decisões elas vão mudando com o tempo. Então, é legal,
que a gente não fique gastando tempo e dinheiro, que a gente se conheça, mas também não é o fim do mundo, essa escolha, né? Ela não é, nossa, eu vou ter que não, nunca mais vou poder sair desse trilho. Não, o trilho tem vários caminhos, na verdade, que você vai descobrir quando for o momento certo de descobrir. Então, às vezes, aliviar um pouquinho essa pressão toda que a gente coloca logo que a gente sai do ensino médio, é de pensar É, mais a longo prazo, pensar numa figura mais é que na, é, é que na verdade, ampla. assim, quando eles estão lá no ensino médio, né, a primeira grande escolha Decisão, e sim, que ela envolve uma série de variáveis, e uma delas é uma variável tempo futuro que o jovem ainda não teve, né? Uma outra sim. coisa também são as mudanças que estão acontecendo, até cerebralmente, que fazem com que esse período ele acabe se tornando bem mais desafiador. Porque lá na adolescência, né, cerebralmente estão acontecendo fenômenos que muitas vezes impedem que o jovem se concentre no que ele precisa se concentrar, né? Agora também com a pandemia, eu atendo vários, eles estão tendo que lidar com uma outra variável que não estava no programa, que é essa questão da vida, né? Do risco de vida. Então, e de profissões que estão sendo amplamente afetadas por conta da questão da pandemia. Pessoas que hoje estão repensando escolhas que levariam elas para, por exemplo, uma carreira da saúde e que elas estão repensando em função até desse fenômeno global que aconteceu. Toda a Então é questão de assim, instabilidade. é muita coisa e eles realmente não detêm os elementos que são ponto-chave para a decisão. Eles não têm, né? E aí fica uma pressão para que eles consigam tomar uma decisão em relação a uma coisa que eles não têm 80% das informações que elas são necessárias de ter. Para Então, tomar como é uma que você decisão. consegue? Como é que você consegue tomar uma decisão quando você tem pouca ou nenhuma informação relevante, que é aquilo que vai fazer você tomar a decisão certa? É uma missão quase impossível, né? Por isso que os É, índices de pessoas que estão insatisfeitas com a profissão, eles são enormes. Eles são enormes, né? É mais de 90%, 95% das pessoas aqui no Brasil, né? Segundo aí pesquisas, elas estão insatisfeitas com as escolhas. Por quê? Porque no momento em que elas têm que escolher, elas não têm os elementos. E aí acaba sendo o quê? Uma escolha, muitas vezes por exclusão, adota-se um critério que muitas vezes não é o critério relevante, que é o que vai realmente fazer com que a pessoa seja feliz. Agora, existe forma de ser feliz, sim. Existe forma de escolher com ampliação de critério, mas isso não é ensinado para o jovem, né? nas escolas. Não, Por isso então, que por temos isso que a eles me Ângela procuram. aí. É isso aí. Ai, mas que bom, É verdade. Wesley. Olha, eu fico muito feliz por você estar aí bem, né? Bastante satisfeito, feliz com suas escolhas, né? Todas elas, porque é muito bom quando a gente ganha uma paz interna, né? Uma paz no coração. Eu sei disso Sim, porque eu atendo várias pessoas em vários dilemas, não só na questão do dilema profissional, que é o meu carro-chefe, né? Mas eu também tenho pessoas com dilemas emocionais. E eu fico muito feliz mesmo de ver assim o meu cliente, o meu ex-cliente ganhando assim, fortalecendo suas asas, né? E podendo alçar voos aí incríveis. Então eu fico muito feliz por você estar aí colhendo o fruto do seu esforço, né? E eu tenho certeza que obrigado. você vai conquistar muito mais, porque você é um menino de ouro, assim, de um coração
muito bonito, que ajuda muito sua família, tem a sua família muito assim, né, no coração. Então, eu te desejo tudo que a vida tem de melhor, né? Sempre. Ah, obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, Ângela. E eu também desejo tudo do melhor para ti. Eu sei que conheci você pessoalmente, fizemos nosso trabalho juntos e também sei que você é uma pessoa de coração enorme e que ama estudar, que faz 1 milhão de cursos de Sim. especialização e que qualquer pessoa que realmente esteja precisando de um profissional de carreira eu não poderia recomendar outro a não Ah, você, obrigada. porque realmente estudo e esse coração fazem toda a diferença durante a nossa experiência com esse processo de autoconhecimento e de mudança de carreira. No meu Ah, que caso, né? bom, Ou no Wesley. caso Ah, dos adolescentes, da primeira carreira. sim, sim. Ah, então tá bom, Wesley. Fico tão feliz, viu? E a gente ainda vai ver de continuar o quadro, né? O quadro de Sim, carreira, né? Se Deus quiser. Vamos continuar, porque vai ser muito legal. É bacana a gente poder ajudar as pessoas que estão aí começando, né? E querendo trilhar esse caminho e ser feliz, porque eu acredito muito nisso. Enquanto as pessoas acham que o trabalho ele é tem esse estigma negativo, né? Tipo, que a origem etimológica da palavra é de tripalho, que era um instrumento de tortura, né? Na antiguidade. Então, Nossa Senhora, né? Associar o trabalho à tortura, mas eu não acho que é uma tortura, eu acho que a gente consegue enxergar uma missão nele, né? E é o que eu enxergo desde muito cedo, né? Dava aula para o meu cachorro com 7 anos, tá? Então, a eu gente lembro. enxergar essa possibilidade, essa grandiosidade no nosso trabalho, na nossa carreira, e entender que aquilo que a gente faz pode transformar vidas, ah, eu acho que isso aí não tem preço, tem muito valor, né? E dá para a gente ser feliz na profissão. Eu sou muito feliz, amo o que eu faço, adoro, adoro, adoro. Adoro ajudar as pessoas assim. Ainda bem, graças a Deus que Deus me deu essa possibilidade, né? Então fico muito feliz. Então tá bom, Legal. Wesley, vamos ter que encerrar, né? Olha, um beijão para você, fica com Deus e a gente ainda vai se falar muito, né? Tá bem, combinado. Muito bom papo. E, enfim, espero ter Sim, ajudado aí. Qualquer dúvida também, se claro. quiserem falar comigo, fiquem estou à disposição, tá bom? Sim, o Bom, pessoal pode procurar, você tá lá, né? Vai ficar, nós vamos colocar uma hashtag aí do seu Instagram. E é isso. Muito agradecida, né, por você ter aceitado e um beijo. Fica com Deus. Obrigada, viu? beijos, boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau.